Qual foi a maior revolução? A forma como somos vistas. Antes, éramos animais sensíveis, submissas e frágeis, cujo único propósito era tratar da casa. Casa esta que as mulheres nem tinham o direito de ter como delas. Mulheres e revoluções é um contínuo e nada é garantido. As mulheres foram pontapeadas, ignoradas e deixadas para último. Pouco ou nada querendo saber os homens das opiniões ou desejos delas. Uma conquista da mulher portuguesa que me chamou muito a atenção, né, tendo nascido no Brasil, num país, numa sociedade onde o aborto é criminalizado, uma grande conquista, né, das mulheres portuguesas é o aborto legal. Em 1964, apenas 19% das mulheres trabalhavam fora de casa. 25% dos trabalhadores portugueses eram mulheres. E, em média, recebiam 40% menos do que os homens. E claro está que os maridos podiam proibir as mulheres de trabalhar, porque quem iria tratar da casa de outra forma? Limpar o chão, fazer o jantar, tratar dos filhos. Meninas foram criadas no mundo onde fazer o que os homens fazem da maneira que eles fazem era tão impossível como ir à Lua. Claro, sem fato ou nave espacial. Desde pequenas que lhes eram oferecidas casinhas, vassourinhas, nenucos, panelinhas, desde pequenas que se tornavam mulheres. E depois ainda vinha o casamento. A gente tem 50 anos de direitos das mulheres, a mulher vista como um cidadã de pleno direito. Eu acho que essa é uma conquista, né? Por mais que a gente pode pensar que é uma conquista tardia, mas é uma conquista. Um homem de família que, por lei, tinha toda a riqueza e bens materiais da casa. Podia repudiar a mulher se não fosse virgem, abrir as cartas dela se assim o desejasse, proibi-la de tomar contraceptivos e, por incrível que pareça, matá-la se a apanhasse a trair, pois a pena era reduzida para apenas 6 meses. E o divórcio, claro, era impossível. A mulher enquanto indivíduo, enquanto cidadão, depois, né, só um século atrás, né, a mulher deixando de ser propriedade também, então com direito ao voto, com direito à representação, né, jurídica. De forma alguma será possível fazer justiça a todas as mulheres pisadas, magoadas e ignoradas do passado. Parece que já foi há tanto tempo e continua tão presente e necessário em ser reafirmada, reestruturada, né? Tá sempre em pauta. As Três Marias, Isabel do Carmo, Lourdes Pintacilgo, Natália Correio e Sofia de Melbrenner são apenas alguns nomes icónicos para o feminismo em Portugal. Entretanto, deu-se o 25 de Abril, que, apesar de não de forma imediata, trouxe alguma justiça às mulheres portuguesas. A partir da Constituição de 1976 e de legislação posterior, a igualdade de género foi estabelecida. Mas há que fazer mais, pois o que precisa de ser mudado é também a forma como ainda somos vistas. É uma vigília constante, né? Isso está sempre falado, já pautado no movimento feminista, né? Nas filósofas pensadoras, né? Dizendo que, alertando-nos que essas conquistas, essas revoluções, né? São necessidades, são constantes. Então acho que essa é uma conquista do passado, mas também é ainda uma conquista permanente de um lugar no futuro. É essa figura, é a bruxa deixar de ser a bruxa má e tomar lugar a mulher sábia, né, a mulher cíclica, conectada à natureza, livre de julgamentos, né? Que entende o nascer, o morrer e tudo, e acolhe tudo que está no meio do caminho. Passa pela construção, né, também de um coletivo, e esse coletivo que começa, né, dentro de casa, dentro dos pequenos núcleos, na recriação das tradições,
né, numa ressignificação e numa criação mesmo de tradições que façam sentido, que cuidem. Não são só as leis que trazem a merecida justiça. Citando Simone de Beauvoir, não se nasce mulher, torna-se. Eu gostava de ver o cuidar com o lugar que ele merece, o cuidar enquanto arte, o cuidar enquanto educação, enquanto saúde, o cuidar que é aprender e ensinar, o cuidar que é dar e receber, né, enquanto dinâmicas que se complementam. Ainda é tão frágil esse espaço, né? É tão frágil esse cuidar da mulher, e a gente vê isso assim de forma super atual, né? Como que é para uma mulher denunciar a violência, né? Como que é para uma mulher parir e ser cuidada, né? Como é ainda, né? Eu falei sobre o direito ao aborto, mas como isso ainda é um tabu social, como isso é tratado de forma condicionado pelo viés pessoal, dentro dos próprios serviços, né? A gente vê que muitos mais serviços deveriam aderir, e ainda tem toda essa objeção de consciência assim tão presente. As leis podem ter mudado, mas a mentalidade não muda de um dia para o outro. A violência doméstica, a diferença salarial, o assédio laboral e a ascensão em determinadas carreiras continuam a ser problemas sem solução. Se uma mulher se exalta, são só hormonas. Se um homem o faz, é porque é determinado. Se uma mulher atinge uma posição de topo, é porque o fez de uma maneira menos ética. Se um homem o fez, é por competência e mérito. A gente vê isso em forma de violência obstétrica, por exemplo, em violência de gênero contra, né, toda a comunidade também LGBTQI. Se o pai traz fast food para casa, é um pai divertido. Mas se a mãe o faz, é uma mãe preguiçosa. Se um pai fica a trabalhar até tarde, é porque é um trabalhador responsável e que traz sustento à família. Mas se a mãe o faz, é porque negligencia os filhos. O calar a voz da mulher, o calar a autonomia da mulher. Então, essa é uma revolução, e ela acontece, eu acredito que ela acontece dentro do ambiente individual, ela acontece de dentro para fora, mas ela acontece uma vez que é suportada, espelhada, inspirada com o ambiente ao redor. Então, eu diria que a construção coletiva, as mulheres se organizando enquanto comunidade, aquele cuidado que começa dentro de casa e se estende na sua comunidade, né? Como que essas pequenas comunidades, quando elas acontecem, existem, se fortalecem, elas inspiram a criação de outras, elas ampliam, né, na aderência de mais pessoas, e aí os movimentos vão acontecendo e vão se somando, é mesmo um sentido de teia, de rede, de coligação. E eu vejo isso como um caminho nesse fortalecimento, né, nessas mãos que vão se juntando e criando, né, o que a gente quer, o que a gente espera também para as gerações futuras.